São 11h30 da noite do domingo, domingo onde o Vila jogou contra o Amazonas no Onésio Brasileiro Avarenga e venceu a partida por 1-0. Mas eu estou gravando com um certo hiato de tempo entre o final do jogo e o horário da gravação, porque, sendo bem sincero com vocês, por um certo momento eu pensei se realmente eu gravaria esse vídeo. O jogo foi bem ruim em boa parte dos 90 minutos. E assim, tinha muitíssimo pouca coisa pra eu trazer pra vocês. Mas respeitando aquele torcedor que gosta das análises do canal, e vocês torcedores do Vila e do Amazonas que esperam entender o resultado da partida, a derrota da Onça Pintada fora de casa, que mantém o time no Z4 em uma situação complicada, e principalmente a vitória do Tigrão dentro de seus domínios, vencendo um jogo depois de 9 partidas sem vitória, sendo que dessas 7 foram empate, tenho certeza que vocês querem entender bastante o que aconteceu. E eu vou explicar principalmente o que levou esse jogo a ainda ter alguma emoção, alguma relevância pra gente poder gravar alguma análise, né? E tudo isso eu vou fazer depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que quase dormiram no primeiro tempo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E antes de fazer a análise, eu peço que você já deixe seu like, que você se inscreve no canal aí, clica no botão de inscrição aí embaixo se você gosta de acompanhar os vídeos, as análises do canal. Peço que também você clique no botão hypar se aparecer pra você, comenta aí embaixo, faz tudo isso no começo do vídeo pra ajudar aqui o canal a fortalecer o trabalho. E eu peço agora no comecinho do vídeo pra você não esquecer de fazer, então faz aí logo no comecinho, beleza? Então sem mais delongas, as escalações estão aí na tela. E olha, o Amazonas, um time que na temporada passada surpreendeu com uma manutenção até relativamente tranquila na Série B. Esse ano, pena dentro do Z4 e é um dos times com as piores campanhas, né, nessa Série B. Uma equipe que mudou bastante de técnico, mas hoje é treinada pelo Márcio Zanardi, velho conhecido do futebol goiano, que já passou inclusive pelo rival do Vila, o Goiás. O Amazonas veio pra Goiânia enfrentar o Vila, trazendo o Renan no gol. O Renan que parece que volta de uma lesão, né, tava fora aí, mas ele volta para o gol da Onça Pintada. Trazendo na zaga o Léo Coelho e o Fabiano, nas laterais o Alvarinho e o Castilhão. No meio de campo, Eric Varão, PH e Rafael Tavares como meia armador. No ataque, Diego Torres, Luan Silva e Joaquim Torres. A família Torres fazendo a diferença ali na frente. Detalhe que o Amazonas vem sem um dos seus principais jogadores, que é o Kevin Ramírez, que vem sendo diferencial na Onça Pintada, um dos melhores jogadores da Onça. E eu vou falar o real, viu? Um dos bons jogadores da Série B para se ficar de olho para a próxima temporada. Mas ele não está disponível para o jogo. E aí o Amazonas veio dessa forma, para enfrentar o Vila, que, como eu falei, 9 jogos sem vitória. Lembrando que o Vila nessa temporada, nessa Série B, já teve uma sequência de 5 derrotas seguidas. E mesmo assim, com 5 derrotas, seguidas depois de uma sequência de 9 jogos sem vitória, o Vila seguiu longe do Z4. Pelo menos isso o torcedor do Vila pode ficar feliz. Se é que dá pra ficar feliz só com isso, né? Mas beleza. E o Vila vem a campo, depois de mais um empate na partida passada, ele traz o House no gol, o Elias na lateral direita e o William Formiga na lateral esquerda, Pedro Romando na zaga e o Thiago Pagnussá também, outro zagueiro. Meio de campo formado pelo João Vieira, mais uma vez sendo sucateado na primeira volância, o Jean Mota vindo como segundo volante e o Igor Henrique, que pelo visto é o dono do Vila Nova, mas eu vou falar disso daqui a pouco. No ataque, o Júnior Todinho, o Gabriel Poveda e o Guilherme Parede, o trio de ataque mais efetivo que o Vila tem. E beleza, vamos lá começar já pela parte que lhe cabe. Por quê? O Amazonas vindo com uma linha de 5 defensivamente, apesar de jogar com 4-3-3, se você for olhar na escalação, mas durante a fase defensiva o Amazonas postava-se ou num 5-4-1 ou num 4-5-1 defendendo. Vila Nova, por sua vez, marcava no 4-4-2 ou no 4-5-1 também, linhas bem compactas e um time postado também para jogar em velocidade, assim como o próprio Amazonas. Resultado, um primeiro tempo horroroso de ruim. Horroroso. E eu sei que muitos vão falar que foi porque o Amazonas teve a tática X, ou o Vila estava armado do jeito Y, mas sinceramente, foi um jogo tecnicamente deprimente no primeiro tempo. Nossa, foi tão ruim que eu vou confessar pra vocês. Em muitos momentos eu cochilei durante a partida, sabe? E em momentos assim, como por exemplo, naquele momento em que o goleiro House finge passar mal pra poder os times receberem
instruções aos 30 minutos do primeiro tempo, porque durante todos esses primeiros 30 minutos nada tinha acontecido. Um jogo onde o meio de campo ficava todo truncado nos dois times, toda hora as bolas chegavam pelo meio e eram interceptadas pelo adversário, seja o Vila, seja o Amazonas. Chegava pela ponta, cruzamento errado, passe errado toda hora, finalização nada a ver com o cu com as calças, me desculpa a palavra. Mas assim, cara, um jogo bosta. Perdão os palavrões aqui, mas é porque não tem outra forma de falar com vocês pra explicar. Um primeiro tempo, nossa, sofrido, coitada da bola. E coitado principalmente dos torcedores do Vila. Tiveram torcedores do Amazonas, mas eram bem pouquinhos ali do lado do Amazonas no jogo como visitantes. Mas a torcida do Vila até que foi pro jogo. E mesmo assim, o Vila não conseguia entregar um futebol correspondente ao esforço do torcedor do Vila em ir assistir o jogo lá no Oba. E vamos combinar, cara, muito disso passa pela escalação que o Vila vem a campo. Gente, pelo amor de Deus, será que não tem uma luz pra iluminar a cabeça do Humberto Louser lá dentro? Porque a culpa não é dele. Tá, o Humberto Louser acabou de chegar. Não tem uma comissão permanente, um trabalho técnico permanente dentro do Vila Nova que possa explicar para o Humberto Louser que, primeiro, o João Vieira não é primeiro volante, ele é um segundo volante que sai pro jogo. Segundo, o Igor Henrique não é obrigado a jogar todos os jogos como titular, e eu não faço ideia do que o Igor Henrique faz no Vila para merecer jogar como titular nesses jogos que ele tem entrado. Ele não fez nada o ano inteiro. Qual que é a justificativa do Igor Henrique começar como titular, você tendo o Dodô em campo, que mais uma vez, quando entrou, provou que tem que ser o titular do time? E eu vou falar disso daqui a pouquinho quando eu chegar no segundo tempo. E assim, terceira questão, o Vila Nova, jogando em casa, ele tem que propor o jogo. Mas aí eu entendo, como é que você propõe um jogo com o João Vieira como primeiro volante e o bendito do Igor Henrique como qualquer coisa dentro de campo? O Igor Henrique, ele não é um meia de marcação, ele não é um meia ofensivo, ele não é um meia de armação, ele não é um atacante, um ponta. O que o Igor Henrique é nesse time do Vila? Ele podia jogar como segundo atacante, ele podia jogar como um meia articulador, como é o fato que ele pode ser, que eu acredito que seja a posição específica dele, um meia articulador, que precisa de um outro meia armador pra jogar junto, que não é o caso do Giamota também. Mas, cara, é um jogador que não entrega mais com a camisa do Vila. Não é de hoje que o Igor Henrique não entrega. E com isso, além do lado do Amazonas também, que tinha no Luan Silva sua principal válvula de escape, o Luan Silva, o Joaquim e principalmente o Diego Torres, o trio de ataque, eram jogadores mais participativos, o meio de campo com o Rafael Tavares muito apagado, mas o jogo como um todo no primeiro tempo foi péssimo, foi muito ruim, tecnicamente medíocre. Intervalo veio e aí o Vila fez algumas mudanças. O Vila trouxe, durante o segundo tempo, ele trouxe o Dodô no lugar do William Formiga, o João Vieira saiu pra entrada do Ralf, né, que é um primeiro volante de verdade, o Bruno Mendes entrou logo no intervalo ali, no lugar do Giamota, e tivemos também a entrada do Bruno Xavier mais à frente, com a saída do Gabriel Poveda, e tivemos a entrada do Emerson Urso, voltando a vestir a camisa do Vila como jogador de campo após 9 meses, se não me engano. Ele saiu lá em fevereiro. E por que eu tô falando das substituições já de cara e não tô falando do jogo? Porque somente depois da entrada do Emerson Urso é que o jogo realmente começou. E começou de uma forma espetacular, com um cruzamento vindo da direita e o Emerson Urso já podendo ter feito seu gol quase com o primeiro toque na bola. Ele finaliza uma defesaça do goleiro Renan, que evita o gol do Vila. E cara, e aí começou a ter um jogo de futebol no Oba. Começamos a ter emoção no Oba, depois da entrada do Emerson Urso. E deixa eu fazer um comentário bem particular, inclusive dando crédito para os membros do Gader Futebol Clube, o grupo de membros do canal. Um dos membros comentou, eu não lembro qual foi, me perdoe, tá? Mas sinta-se creditado, você membro do canal que comentou isso. Falou que o Emerson Urso parecia ter mais ritmo de jogo do que todos os titulares que estavam em campo, que estão jogando todas as partidas do Vila. E eu tenho que concordar. O Emerson Urso entrou mordendo, com perdão do trocadilho, entrou jogando sério, dividindo bola, tentando finalização, tomou uma falta dura no tornozelo, fiquei até com medo da lesão acabar voltando. Ele finalizou a gol e quase fez um gol, depois furou uma finalização dentro da área. Nem consigo crucificá-lo por isso, porque afinal de contas é um jogador que tá voltando de uma recuperação física muito longa, tempo de bola ele ainda vai precisar recuperar. E cara, deu um gás pro Vila. A entrada dele mudou a dinâmica do jogo. Só que aí, amigos, eu tenho certeza que o Vila Nova
sofreu ali, o torcedor do Vila Nova passou um sufoco absurdo, porque em uma jogada de contra-ataque do Amazonas, o Pedro Romão, ele vai tentar ali, né, disputar a bola, ele escorrega e sobra, se não me engano, para o Kiko. Pode ser, eu acho que ou foi o Kiko ou foi o Rojas, que sobrou com a bola. Foi o Kiko, se não me engano, ou o Joaquim Torres, não me lembro. Sobra com a bola livre, absurdamente, ele contra o goleiro House. Uma bola que com certeza seria gol. Ele sai de frente pro House, ele finaliza tentando tirar do goleiro, e o House faz uma excelente defesa com o braço esquerdo. Você pode falar que foi demérito até do jogador do Amazonas, e eu até concordo, ele poderia tentar uma cavadinha, tentar driblar o goleiro, tudo bem. Mas a defesa do House foi espetacular, porque ele faz a defesa estilo handball, abrindo os braços e as pernas e consegue evitar a finalização do jogador do Amazonas, que com certeza seria um 1 a 0 que encerraria o Vila naquela partida. Duvido muito que se o Vila perdesse, se saísse perdendo com aquele 1 a 0, ele teria forças no final do jogo pra empatar. Duvido muito disso. Mas o House evitou aquele gol. E pra mim, o House decretou a vitória do Vila. Porque uma vez que ele evita aquele gol, o Vila continua crescendo no jogo com a entrada dos jogadores que eu falei. As mudanças do Amazonas, principalmente as entradas do Kiko e do Rojas, pouquíssimo efeito surtiram. O Zabala também entrou, também fez pouquíssimo no campo. Muito fracas as mudanças. E o Amazonas sentindo demais a falta do Kevin Ramírez, que é um jogador pensante, um jogador que consegue botar a bola no pé, que faz passes com qualidade e finaliza bem. Sentiu muito essa falta. E o Vila seguiu bem no jogo no final do segundo tempo, melhor do que o Amazonas, inclusive. O Amazonas postado mais no contra-ataque, e o Vila com o Emerson Urso em campo começou a criar jogadas. E aí, numa delas, ele consegue um escanteio pelo lado direito, e o escanteio é cobrado, e o próprio Pedro Romano, que tinha sido aquele cara que falhou na jogada que poderia decretar a derrota do Vila, cabeceia a bola escanteada e coloca para as redes, fazendo 1 a 0 para o Vila com 90 minutos, praticamente nos acréscimos. Cara, um gol para lavar uma alma de um time que não vencia há 9 rodadas. Ainda tivemos pequenos minutos ali, mais 4 minutinhos, tivemos uma certa emoção, inclusive até o Emerson Urso tomou cartão amarelo, pra vocês verem o ritmo que ele entrou, a pegada, a intensidade que ele entrou. Intensidade maior do que todo o time do Vila estava em campo. Ele contagiou o time do Vila quando ele entrou. E aí, com isso, o Vila vence o jogo, vence uma partida depois de 9 rodadas sem vitória, chega aos seus 43 pontos, e olha, sinceramente, com essa vitória, eu sei que ainda tem muitos pontos a disputa ainda, 6 rodadas pelo menos, mas cara, decreta a permanência na Série B pelo menos. Isso aí, factualmente, o Vila decreta. Acesso, esquece, porque o Vila precisaria vencer todos os seus 6 jogos e ainda contar com uma série de resultados paralelos para poder contar com a chance de brigar por esse acesso. Então, sinceramente, não vamos pensar nisso. Vamos pensar em 2026 para o Vila Nova. E nesse pensamento, pelo amor de Deus, não dá para usar Igor Henrique de titular desse time. Pelo menos não como meia ofensivo. Ele pode ser um segundo volante como meia articulador. Ele pode ser um meia articulador acompanhado de um armador num 4-4-2. Ele pode ser muita coisa. Mas ser o meia pensante do ataque do Vila, impossível. Não dá mais. Ele não consegue jogar disso mais. Do lado do Amazonas, cara, é uma derrota como outras que o Amazonas já teve nessa temporada, que vai jogando um balde de água fria na ascensão do Amazonas, que vem da Série D, foi campeão da Série C, se manteve na Série B, e esse ano poderia até se manter novamente, ou quem sabe brigar aí, né, por uma vaguinha numa possível Série A, o que seria emocionante ter um time do Norte, né, na Série A. A gente teve ali os times do Pará que participaram, né, como o Paysandu e o Remo já há um bom tempo, mas o Amazonas seria uma quebra de paradigmas, né. Porém, cara, a realidade do Amazonas é o Z4 e é uma realidade difícil, porque tá longe de sair. Mesmo com vitórias, precisaria contar com outros resultados. Uma situação muito complicada. É claro que ainda ainda tem muito pontos a ser disputados que o Amazonas pode usar para poder fugir dessa situação complicada, mas é preciso encarar a realidade. O time não vem jogando para conseguir suas vitórias, o time não joga como uma equipe que parece que está fugindo desse Z4, mostra deficiências, principalmente na criação de jogadas. Tudo bem que o Vila também mostrou em muitos momentos essa deficiência, mas o Vila pelo menos tá fora do Z4, né? O Amazonas ainda tá numa situação muito complicada. Existe ainda a chance de escapar, mas não é nada fácil.
Agora, eu quero saber a sua opinião. Você, torcedor do Amazonas, acredita na escapatória da onça pintada desse Z4? Acredita que dá pra sair desse descenso incômodo? O Amazonas conseguiria ficar ainda na Série B pro ano que vem? Quero saber a sua opinião sobre a onça pintada. O que você acredita que vai acontecer até o restante da temporada? Deixe sua opinião aqui embaixo. Além disso, você, torcedor do Vila, venceu um jogo depois de 9 rodadas. O que esperar dessa reta final? São 6 rodadas para rodar o elenco e avaliar quem fica para 2026? Você ainda acredita num possível acesso do Vila? Ou você tá contente com a situação de não ter brigado pelo Z4 e já começa a olhar pro ano que vem? Eu quero saber a sua opinião. E claro, essa vitória, você acha que passou muito pela entrada do Emerson Urso? Gostou da atuação do time? O que você achou desse jogo? Coloca aí nos comentários também a sua opinião. A análise desse jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E quando você clicou no botão hypar, ou olhou ali na descrição, viu o botão... E quando você clicou no botão de like, você olhou ali na descrição e viu o botão hypar, considere-se uma pessoa especial. Afinal, esse botão aparece para quem a plataforma escolheu para participar da gamificação. Basta você clicar no botão hypar, é um segundinho ali, você clicou, ajuda o canal que você gosta, fortalece o trabalho, aumenta o engajamento e você vai receber notificações quanto mais você hypar o seu canal preferido ou seus canais preferidos. Você participa dessa gamificação. E caso você queira se tornar membro do canal e ganhar uma série de benefícios, se torne o membro do Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99, eu vou te contar os benefícios. Primeiro, você entra no grupo do WhatsApp, onde tem torcida de tudo quanto é time por lá, e você sabe, grupo de futebol tem piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você já está acostumado, só que nesse grupo você se informa e se diverte, porque além de tudo isso ser no âmbito esportivo, lá você recebe notícias 24 horas por dia, você recebe informativo de jogos, tabela dos esportes preferidos, tabela do seu time do coração, para saber onde você vai assistir, o streaming, o horário, a gente manda todos os dias lá. Além disso, você tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, você tem também algumas figurinhas, alguns memezinhos que você pode utilizar aqui nos comentários do canal, além de muitos outros benefícios que você encontra por lá no grupo do WhatsApp, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. E beleza, eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.